Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla com mais uma edição do Entrevistas DPE, trazendo muita informação para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Desde já, muito obrigada pela sua sintonia e eu já te convido a nos acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, nós vamos falar sobre exposições de fotos, né, sem consentimento e isso é crime e pode levar à prisão. Então, senta aí, já nos acompanha, tudo isso aqui no Entrevistas DPE. E a nossa convidada de hoje para estar falando sobre esse assunto e nos trazendo todas as informações, eu estou aqui com a Caterine Mota, advogada, que vai falar com a gente sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, doutora Caterine, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada. Então, esse tema, infelizmente, está aí em alta. Cada vez mais a gente ouve falar em exposições de foto através da internet, onde as pessoas vão conquistando ali a confiança do outro, até a pessoa começar aquela troca de fotos íntimas e, de repente, o outro do outro lado, com má intenção, começa a expor essas fotos. E, infelizmente, isso é uma tristeza muito grande, né? A gente presenciar esse tipo de situação. O que mais te sensibiliza, né, como mulher e profissional do direito, ao lidar com casos de exposição de imagens íntimas? É difícil porque muitas vezes a gente tem que estar preparada não só para fazer o acompanhamento jurídico da vítima, né, mas também um acompanhamento de dar um suporte emocional e também são situações que se tem que ter muita sensibilidade com a pessoa. Todos esses crimes. Aqui a gente fala majoritariamente sobre crimes cometidos contra as mulheres. Então, assim, tudo isso que envolve uma violência contra a mulher são temas mais sensíveis e isso acaba demandando muito além de só uma capacidade jurídica. Também demanda uma capacidade humana, de sensibilidade para poder falar, tratar com a vítima, ter o trato. Exatamente. E você acredita que as vítimas, principalmente mulheres, elas ainda enfrentam um julgamento moral quando denunciam? Assim, algumas delas não gostam muito de denunciar, elas têm uma certa resistência, porque elas têm a impressão de que elas iriam reviver esse crime. Justamente porque quando elas denunciam, é como se teve ali o crime, né? Teve toda a divulgação, elas passaram por toda aquela repressão, vergonha. E aí, quando faz a denúncia, às vezes tem que repassar por esse processo, ainda mais quando quando se inicia um processo jurídico mesmo, a vítima revive tudo aquilo e às vezes pode o assunto vir à tona de novo. Então, assim, é como se fosse uma coisa que elas acabam vivendo mais de uma vez quando elas decidem levar a denúncia para frente. E isso faz com que algumas não queiram denunciar, o que é difícil também. Exatamente. Infelizmente, né? A vergonha, o medo de ser julgada, O medo de ser desvalorizada moralmente. desvalorizada moralmente, infelizmente acontece. Sim. Infelizmente a gente ainda hoje vive numa sociedade que julga, né, que condena, que sempre olha pelo outro lado, não olha pelo lado da vítima e é triste, né? Além das punições previstas em lei, o que falta na nossa sociedade para que esse tipo de crime deixe de ser tão comum? Bom, esse crime, como que a gente pode observar esse contexto, né? A gente observa que os crimes que são contra as mulheres, eles vêm de uma raiz mais profunda, que vem sobre a questão do machismo, a relação de como funciona, né, um relacionamento, principalmente um relacionamento heteronormativo, que se tem essa relação de poder a maioria das vezes, onde o homem acaba querendo dominar a mulher. Então, a partir disso, quando se tem essa relação que ela é muito distante nesse sentido, a mulher ela fica suscetível a inúmeros crimes, a ser vítima de muitos crimes, que eles podem ir desde uma violência patrimonial, uma violência física, uma violência psicológica, que o crime de exposição, para mim, do meu ponto de vista como advogada, ele se enquadraria na violência psicológica, numa violência, às vezes até física, dependendo de como decorre essa situação, né? Então, é uma coisa que ela pode ter
vários desdobramentos. Infelizmente. Na sua opinião, o que mais silencia as vítimas, fora essas questões que elas sentem muita vergonha, né? De estar passando por essa situação inúmeras vezes, de estar repetindo ali aquele fato que tanto machucou, que tanto traumatizou e trouxe ali um sofrimento. Eu acredito que é o medo de ser descredibilizada, de ser a vítima, ser colocada em uma situação onde fazem com que a culpa seja dela. De que se isso aconteceu é porque a mulher que é a culpada de ter mandado uma foto, que a mulher que é a culpada de ter se envolvido com certa pessoa. Então, eu acredito que também esse medo de que a situação vire contra ela, que é uma coisa que é muito comum que a gente vê. E, inclusive, essa questão da exposição de fotos íntimas tem também um nome para quando acontece que vem de um relacionamento que o parceiro ele faz essa divulgação de fotos por vingança. Então, é o que a gente chama de pornografia de revanche, que é pornografia por vingança também, que é quando ele faz intencionalmente para desmoralizar a mulher, para descredibilizar, para fazer ela passar por toda essa situação, quando o relacionamento deles ou chega ao fim, ou ele, por alguma coisa da cabeça dele, ele acha que a mulher merece passar por aquela violência, né? Gente, que atitude baixa, né? Então, assim, é inclusive uma categoria, né, de se chamar pornografia por vingança. Então, é algo que, infelizmente, é tão comum que tem um nome próprio para isso. Que horror. Existe também o golpe, né? Aquele meliante que conquista a mulher de forma sedutora, a mulher confia, se expõe ali com as fotos, e de repente, se ele não passar uma quantia em dinheiro ou outra coisa lá, sei lá, porque eles criam muitas coisas, né? A gente ouve muitas histórias por aí. Aí começa a ameaçar, né? Se você não fizer o que eu estou te pedindo, eu vou expor todas as suas fotos. Aí já tem a questão da ameaça, da extorsão. Então, assim, como eu disse, é um crime que ele tem muitos desdobramentos que às vezes ele pode vir junto com outros tipos penais, como é da ameaça, da extorsão, de adentrar na questão da violência contra a mulher da Lei Maria da Penha. Então, assim, é um crime que quando ele é praticado por alguém que tem um relacionamento afetivo mesmo, de namorado, de marido, mais um relacionamento assim, amoroso, é um crime que ele tem um aumento de pena quando ele é praticado por alguém que a pessoa se relaciona amorosamente. Então, assim, são várias tipificações penais que podem decorrer de uma situação só. Doutor, e nos casos em que não houve relacionamento físico, mas foi só ali online, mas ocorreu a questão da troca de fotos e essa mulher foi ameaçada, como é que se procede diante dessa situação? Bom, a mulher, dependendo de como ela está, né, naquele momento, ela pode procurar diretamente um advogado ou ela pode se dirigir à Casa da Mulher Brasileira, porque lá elas têm um espaço onde não vai ter julgamento. Onde ela vai ali onde é um lugar especializado para atender a mulher. Então, todo mundo que está ali já vai estar preparado para lidar com aquela mulher, ao invés de que, se ela for em algum outro lugar, ela pode sofrer alguma represália, ou ela pode não se sentir confortável para falar. Então, assim, ela pode se dirigir à Casa da Mulher Brasileira, que eu acredito que seja uma opção mais tranquila de se fazer no meio de toda a confusão, todo o tumulto que é esse constrangimento. Exato. E quais são os primeiros passos, né, que uma vítima ela deve tomar, não só do ponto de vista jurídico, mas também do emocional? Normalmente essas mulheres elas acabam se fechando, né? Quando elas passam por um ataque assim, elas acabam se fechando, se isolando. Só que eu acredito que é uma situação que a mulher ela não tem que se envergonhar, até porque não foi ela que cometeu o crime. Então, nisso que entra até a questão da culpabilização da mulher, de que às vezes ela sofre muito porque ou ela se esconde, ou então ela é excluída. Então, assim, eu acredito que tentar viver, seguir a sua vida normalmente, buscar grupos de apoio, ter o seu grupo de apoio, seja familiar, de amigos, ter pessoas ao seu lado para que você possa passar por esse momento. Muito bem. E o que a experiência na advocacia te ensinou sobre os impactos desse crime na vida das vítimas? Assim, o que a gente observa quando a gente fala de uma advocacia que ela é voltada para esse atendimento em relação à mulher? Se percebe que
não só desse crime, mas também de outros, que às vezes a mulher continua com o parceiro, mesmo ele tendo cometido algum crime contra ela, e mesmo que ela tenha medo de que ele faça novamente alguma coisa. Então, muitas mulheres, elas seguem com o relacionamento, ou então passa por aquele período separado e depois acaba voltando, porque seja por medo, seja por alguma dependência emocional. Às vezes o homem, ele também chega até um nível de assédio, né, de ficar indo atrás da mulher. Então, assim, a gente observa que às vezes a mulher, ela não consegue se desvincular de quem causou o sofrimento a ela. Muito triste. Existe diferença na forma como homens e mulheres eles são tratados quando são vítimas desse tipo de exposição? A gente pode falar de aqui algumas diferenças, tanto no sentido de amparo legal, quanto no sentido social, né? Do impacto social. Em relação ao amparo legal, a mulher, ela tem um amparo maior, tendo em vista o nosso histórico no Brasil, do machismo, da violência contra a mulher, que a gente tem a Lei Maria da Penha. Então, a mulher, ela tem um amparo maior, juridicamente falando. Mas a gente observa que o homem, ele tem um amparo maior, socialmente falando. Ele não vai sofrer as mesmas consequências que uma mulher vai sofrer. E muitas vezes, talvez, ele até consiga se livrar de um processo, porque se a palavra dele for... Se ele, de algum modo, descredibilizar a vítima, pode ser que ele saia ileso disso. Apesar de que dentro do processo, se é um processo que corre dentro do juizado de violência doméstica, a palavra da vítima, ela tem um especial valor. Então, já é uma coisa a mais que é para a proteção da mulher. Infelizmente, nesses casos, a mulher ela sempre sai com a moral mais baixa do que Sim. o homem. O homem ele não sofre essas questões de falatórias, de julgamentos. A mulher é totalmente diferente. A gente ainda vive esse machismo estrutural na questão de sempre que se a mulher foi, isso acaba se voltando para ela. Como você acabou de citar, doutora, por que que você fez isso? Por que você se expôs a essa maneira? Por que que você enviou essas fotos? Eu acredito que isso seja o medo de muitas delas, né? Dessa exposição. E, doutora, você já presenciou aí situações, né, em que a vítima ela desistiu da denúncia por medo ou por vergonha? E como é que lida com essa situação? Quando a gente fala assim de alguém que desistiu por medo ou por vergonha, às vezes a gente fala até de uma própria amiga nossa, de uma mulher que a gente conhece, de uma familiar nossa. Eu acredito que a maioria das mulheres conhece alguma outra mulher que passou por alguma situação e resolveu não denunciar, porque não queria ter que encarar o agressor novamente, queria se desvincular totalmente dessa situação. Então, assim, essa questão de denunciar, ela exige não só a coragem da mulher, como também uma disposição emocional para poder lidar com a situação. Porque a partir do momento que a mulher denuncia, ela tem que estar ciente de que aquilo não acabou ali. Só vai acabar quando finalizar todo o processo legal, seja de inquérito, seja de um processo judicial. Então, assim, eu acredito que muitas vezes a mulher não denuncia para evitar um desgaste próprio, um desgaste emocional. Até mais exposição também, Sim. né? Mais exposição. E como é que a mulher advogada também se protege no ambiente digital, sabendo que a violência online tem recortes de gênero? No sentido, assim, de... Assim, eu acredito que a mulher advogada, eu acredito que ela tendo noção um pouco mais da legislação, ela evita de se colocar em certas posições. Mas também não dá para dizer isso por todas, né? Até porque é uma coisa que muitas vezes a pessoa está vulnerável. Então não dá para dizer que porque a mulher é advogada ou é uma operadora do direito, ela está ilesa de sofrer algum crime. Até porque essa questão da exposição de fotos, ela não vem só da exposição sem o consentimento, de quando a vítima envia mesmo e há essa quebra de confiança, essa exposição, mas como também da captação de foto, vídeo, sem a mulher saber, sem o consentimento. Uma coisa que acontece sem ela saber realmente e aquilo também é exposto. Então, assim, mesmo que a pessoa tente se proteger, é algo que ela está suscetível. Não tem como ela se fechar totalmente a isso.
Exato. Quais são as barreiras, né, que as mulheres enfrentam para acessar a justiça em casos de crimes virtuais? Eu acredito que uma das barreiras também seja a questão do conhecimento, de acesso à informação. É, A questão do acesso à informação, querendo ou não, ele tem um recorte econômico e social. Então, assim, pessoas hipossuficientes, pessoas de baixa renda, elas não têm o mesmo conhecimento que alguém que teve um acesso a uma educação mais qualificada. Então, assim, muitas vezes uma pessoa que tem uma renda menor, consequentemente teve um acesso menor à educação, consequentemente tem menos informações, ela pode acabar deixando essa situação passar sem saber que ela tem direito, sem saber que o agressor, o réu, ele pode ser punido. Então, assim, eu acredito que a falta de acesso à informação é prejudicial para que também ocorra uma responsabilização dos agressores. Certo, porque às vezes, por mais que essa mulher ela tenha aí, seja uma pessoa informada, seja uma pessoa que esteja atenta a essas questões, infelizmente esse mundo do crime, ele anda cada vez mais se preparando para aplicar golpes. Infelizmente, eu já presenciei assim pessoas conhecidas, né, em relação de terem caído em golpes aí, pessoas totalmente esclarecidas, e a gente pergunta, não foi como uma taxação, mas pergunta como é que você caiu numa dessa? Sim. Você é tão inteligente, tem a mente tão aberta, está acostumada a ver esse tipo de prática e infelizmente acaba que acontecendo essa, não digo um julgamento, mas esse questionamento, né? E eu acho que é aí que o ser humano erra, né? Ao invés de acolher, não julgar de forma alguma, porque isso é muito sério. E a forma com que a justiça ela lida com esses casos, né? Tem evoluído muito, né? O que ainda precisa mudar também? A questão da justiça, ela, assim, do que eu observo, né, do que eu já vi até hoje, ela tem um amparo diferente para a mulher com a questão do juizado de violência doméstica. Porque quando se trata dessa parte, desse juizado, já é uma parte da justiça que ela tem um preparo para lidar com a vítima. Então, vai ter todo um cuidado de evitar qualquer constrangimento em relação à mulher. Seja durante uma audiência, seja em um apoio, porque aqui a justiça ela oferece também à vítima um apoio multiprofissional. Ele não se restringe só ao processo. Ele também tem outros profissionais que estão à disposição da mulher através do tribunal, como assistente social, psicólogo. Então, assim, em relação à justiça, eu sinto que tem evoluído bastante e que a gente tem uma resposta até mesmo satisfatória. Muito bem. Você acredita que as leis brasileiras elas dão conta aí da complexibilidade, né, desse tipo de crime que mistura tecnologia e gênero e violência? A gente tem leis, assim, até demais. Eu digo assim, a gente tem leis que elas prevêem muitas hipóteses. Então, acredito que o problema não seja na lei, mas na aplicação, né, para o cumprimento daquela lei. Porque um, a gente tem leis que elas vão abarcar inúmeras situações, desde a parte cibernética, né, da internet, desde a exposição sem um consentimento, da captação sem um consentimento, dessa parte mais voltada para o relacionamento amoroso. Então, assim, de lei, a gente tem muita coisa. Agora, quando a gente passa para a parte da aplicação, para a parte do atendimento à vítima, aí é onde começa todo o problema. E não só... E também do acesso à justiça. Não só dessa parte da aplicação em si, mas também do acesso à justiça por inúmeros fatores, porque a gente sabe que é um tema que ele tem muitas camadas. Ele tem tanto o recorte social, o recorte de gênero, a questão do acesso à informação, a condição feminina, né, como algo inerente a sofrer um crime assim, como que ninguém está ilesa, todo mundo tem a chance de um dia passar por isso, então não tem nem como a gente se proteger totalmente, não tem como a gente evitar totalmente. Então, assim, é uma situação que ela exige um esforço também da sociedade, não só da justiça.
Exato. A educação digital ela é o suficiente para prevenir esse tipo de crime? E o que mais precisa ser feito nas escolas, nas famílias, para que a gente venha a barrar esse tipo de situação? Eu acredito que teria que ser também ações voltadas à questão da igualdade de gênero, porque o que a gente observa, teve até mesmo algumas reportagens recentes que mostraram sobre um grupo, né, de homens jovens que estavam fazendo muitas mulheres de vítimas. E às vezes eles têm isso como um mérito. Entre eles veem isso como um mérito. Então, assim, é uma situação, é uma questão que ela é mais profunda. Ela não é só ali pontual, ela não é só sobre uma pessoa, ela é sobre mesmo como a mulher é vista dentro da sociedade. E assim, é um assunto que parece que a gente nunca consegue resolver. Não importa o quanto a gente avance em estudos, em legislação, em ações sociais, ações afirmativas, parece que sempre vai ter algum problema. E no momento que a gente vive atualmente, é como se a gente tivesse dando um passinho para trás. Parece que as mulheres estão voltando a ficar mais suscetíveis, como se a gente não tivesse se desenvolvendo o suficiente para poder melhorar toda essa situação. Acredito que já houve épocas em que havia mais empenho para evitar tudo isso. Exato. As redes sociais e plataformas digitais, eles têm também agido aí de forma eficiente, né, na remoção de conteúdos Sim. íntimos, públicos, sem consentimento. Sim, até mesmo às vezes não precisa nem acionar a justiça por um outro tipo de contato, denúncia, algo do tipo, já consegue remover. Mas existem casos mesmo que aciona a justiça e aí se remove. É bem rápido. Mas também tem a questão de que o acesso aos meios digitais pode também ter aumentado a ocorrência, né, desse crime, a facilidade do acesso de aplicativos, de grupos, tudo isso também facilita o compartilhamento. Porque quando a gente para pensar, basta a gente enviar ali uma foto. Simples assim. E é o suficiente para acabar com a vida de alguém. Exatamente. O certo é não confiar, Sim, nem em quem você infelizmente. conhece. Imagina em quem não conhece, né? O certo é não enviar de forma alguma. E como é para você, doutora, pessoalmente, né, atender vítimas que tiveram aí a sua intimidade violada? É possível não se abalar? Eu acredito que existem muitas profissões que elas pedem que o profissional ele tenha uma distância emocional da situação. Assim, o advogado, o médico, o psicólogo, se ele se envolve muito emocionalmente, fica comprometida a qualidade do trabalho. Então, assim, a pessoa ela tem que ter, o profissional, ele tem que ter sensibilidade para atender a vítima, mas ele não pode se envolver emocionalmente ao ponto de prejudicar a qualidade do trabalho dele. Porque senão fica com uma visão turva em relação àquilo que está acontecendo. Pode prejudicar a defesa da vítima, pode, às vezes, se envolve muito emocionalmente, se é numa audiência, algo do tipo, pode ser CD. Então, assim, tem que prezar pelo controle também emocional diante de o que está acontecendo com a vítima. Tá de Até certo. porque se a vítima ela já está desestabilizada, ela não pode ter um profissional desestabilizado acompanhando ela. Ela tem que sentir essa segurança Sim. no profissional que está atendendo ela ali, né? Aquela firmeza. Nossa, eu procurei alguém que está segurando a barra, embora tenha essa empatia, Sim. que se comova de certo modo com a situação, que é sempre muito chato esse tipo de situação, mas que manteve ali a firmeza para que levasse o caso à frente ali com muito, como é que eu te digo, com muita garra, né? Com muita firmeza, com muita segurança, passando a segurança para a vítima também, né? E o que que você diria para uma mulher que está aí sofrendo com isso agora e tem medo de buscar ajuda? Realmente, assim, é uma escolha da mulher. Ela tem que estar ciente de tudo o que pode acontecer. Quando a gente fala da seara criminal, a vítima, seja ainda principalmente como um crime como esse, ela tem que estar ciente dos possíveis desdobramentos que podem ocorrer daquela situação. Então, assim,
o advogado, ele não pode incentivar a pessoa a falar, não, a gente tem que entrar com o processo. Porque se ele faz a pessoa fazer isso, e aí a pessoa vê tudo que ela não consegue prever, né? E aí quando ela está passando por aquela situação, e ela acaba se arrependendo, aí é um sofrimento para ela. Então, assim, a gente fala, você tem essa opção, e disso pode acontecer isso e isso, e a pessoa, a vítima, a mulher, ela tem que, ela mesma, escolher o caminho que ela quer seguir. E aí, às vezes, é necessário também que ela tenha um apoio, seja de um familiar, de um amigo, para que também possa estar com ela nessa situação, porque a vítima, querendo ou não, ela vai estar abalada. Então, ela precisa também de ter alguém junto com ela, para poder ajudar em tudo isso. Mas, é assim, não dá para fazer a mulher fazer isso, sem ser uma escolha dela. Entendi. E existem redes de apoio eficazes hoje no Brasil para quem passa por esse tipo de situação? A gente observa agora muitos grupos que eles têm como público principal as mulheres. Não sei dizer sobre essa questão em específico, mas eu acredito que grupos em que as mulheres podem participar, onde elas têm um ambiente de acolhimento, querendo ou não, isso também ajuda a mulher. Onde ela pode até mesmo se sentir à vontade e confortável para contar sobre uma situação que tenha ocorrido e receber apoio ali naquele momento. E até mesmo uma mulher tendo um grupo de apoio, um grupo de apoio no sentido de amigas. Se realmente são amigas, elas vão estar ali por ela. Elas vão estar proporcionando acolhimento, ajuda, o que é preciso naquele momento. Doutor, o que a sororidade ela representa nesse contexto de violência digital contra as mulheres? Aí é justamente isso, essa questão de estar ali, de estar acolhendo e sem ter esse pré-julgamento que é muito intrínseco, né, ao ser humano. Ele sempre vai primeiro julgar para depois ir lá estender a mão. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se corrigir e oferecer o acolhimento ao invés desse julgamento. Certo. Doutora, por fim, como mulher, advogada e cidadã, que mensagem você gostaria de deixar para outras mulheres, né, sobre a proteção, denúncia e coragem? Eu acredito que a mulher ela não deve deixar de viver com medo de ser vítima. Então, assim, a mulher ela não tem que se proibir de viver nada, de viver um relacionamento, de viver aquilo que ela quer viver, de ter experiências novas, com medo de que ela seja vítima em alguma coisa. Porque, querendo ou não, se ela se proíbe, ela também está sendo uma vítima da sociedade. Então, assim, realmente é ser corajosa. É viver aquilo que você quer viver, é ter liberdade e, claro, ter também cuidado em quem você confia. Porque não dá para se fechar totalmente, viver dentro de uma bolha e escapar de crimes. Todo mundo é suscetível. Então, assim, é não deixar de fazer as coisas que quer fazer. Porque senão vai estar só ali presa dentro da caixinha que a sociedade quer que você viva. Exatamente. Mas o certo é não confiar, né? Não confiar de forma alguma. Porque, infelizmente, cada vez mais aumentando esse tipo de coisa e pode partir da gente, sim, mulher, parar de confiar, né? Sim. Hoje as redes sociais aí estão facilitando muito, é uma rede de portas abertas aí, e para quem está cheio de mal intenção, nossa, isso é a faca na mão. E, doutora, muito obrigada por ter vindo compartilhar todas essas informações com a gente. Como é que está nas suas redes sociais para que a gente possa te seguir? Eita, peraí, que eu nem lembro. No seu Instagram, para quem de repente quer tá vendo o seu trabalho, ou até se está passando por esse tipo de situação, tá te procurando, como é que te encontra a doutora Caterine? O meu Instagram, ele é ADV Caterine Mota, tudo junto. Aí meu nome é Caterine com C e TH. Certo. Aí lá tem também o meu contato profissional, né? Então, a pessoa buscando o meu Instagram, ela consegue me mandar também uma mensagem no WhatsApp. E lá também pode ver as outras áreas em que eu atuo. Maravilha. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar esse momento, compartilhar essas informações aqui no Entrevistas DPE. Nós estamos sempre de portas abertas. Obrigada.
Bom, nós conversamos com a doutora Caterine Mota, advogada. Nós falamos sobre um assunto muito sério, que é a exposição de fotos íntimas sem o consentimento, né? E nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Carla. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.